Olá e bem-vindo! Vocês vão verificar aqui neste tutorial como é que a gente pode proceder para fazer um recurso tipo esta animação que vocês viram aí no início do tutorial. Vamos então iniciar aqui o nosso entendimento. Selecionando o cubo, tecla X para apagá-lo, Shift A, e vocês vão ver aqui que entre os objetos curvos eu só tenho esses 5 objetos aqui por hora disponíveis. Para eu poder adicionar a espiral que eu quero para poder utilizar o recurso, é necessário eu vim aqui no menu File, na parte superior, clique com o botão esquerdo, clique em User Preference para abrir a caixa de configuração do usuário. E nós vamos ter aqui, entre essas guias, a opção Add-ons. Os Add-ons são alguns scripts não ativos e a gente pode ativá-lo quando necessário aqui no uso do programa. Clicando nele, nós vamos ver aqui na lateral esquerda, na parte inferior, nós temos a opção Add Curve. Aqui, clicando nele, nós vamos ter disponíveis aqui 4 add-ons já atribuídos aí ao programa para uso com curvas. E entre eles está o Extra Objects. Para selecioná-lo, nós vamos clicar aqui nessa caixinha. O bonequinho fica com a cor mais clara. E aqui nós temos 2 passos. Se quisermos que ele se torne sempre inicializável no carregamento do programa, basta a gente clicar aqui em Save e Use Settings. Caso a gente só queira utilizar nesse momento, basta selecionar e clicar aqui fora. E vamos ver agora que clicando Shift A, eu já tenho aqui em Curve mais 3 elementos adicionados com add-on aqui. A exemplo do Curves Gallery, Torus e do Espiral. Clicando nele, que é o Espiral, nós vamos adicionar aqui uma espiral que a priori parece um círculo. Aí vocês vão ver que nós temos aqui na lateral esquerda as configurações pertinentes a essa espiral. Vocês vão ver que eu tenho aqui tipos de espirais, eu tenho até 4 tipos. Para selecioná-los eu posso clicar aqui nessas setinhas esquerda e direita. Vocês vão ver que eu tenho algumas espirais diferentes. Eu vou utilizar aqui o modelo número 1. E vocês não vão ver por enquanto a espiral, mas é necessário que para ver a espiral eu tenha que utilizar essa opção aqui, ó, no parâmetro de espirais, que fica aqui na parte inferior, em Height. Aumentando esse valor, vocês vão ver que eu vou inclinando e a espiral já começa a aparecer. Ele começa a dar esse distanciamento de um ponto ao outro. Aqui em cima vocês vão ver que eu tenho a opção Turns, que significa voltas. Aqui vai me dar a quantidade de voltas que eu vou dar na espiral. Aumentando esse valor, verifique que eu vou aumentando o número de voltas. Aqui em Steps, eu tenho como definir a quantidade de vértices que forma a espiral. Quanto maior, mais resolução terá a linha em espiral. Quanto menor, menos resolução terá. Aqui em Radius Graph eu tenho como controlar aqui esse distanciamento em cada volta. Eu faço com que cada volta seja maior do que a anterior. E dou esse efeito aqui bem legal. Vamos só aumentar aqui o valor Height para poder ficar com um distanciamento maior. E agora o que nós iremos fazer é adicionar nossa área com Shift A, um segundo objeto, que vai ser uma mesh do tipo V-Esfera. Na lateral esquerda nós vamos buscar na guia Tools a opção Shading Smooth. E aqui a gente torna a esfera lisa. Vamos dar um S de escala. A gente diminui o tamanho. E feito esse procedimento, nós temos um objeto Mesh, um objeto espiral que nós adicionamos. Nós vamos vir aqui na lateral direita, na barra de propriedades, e vamos procurar o ícone de Constraints. Nós vamos fazer com que essa esfera ela siga o caminho dessa espiral aqui, fazendo uma animação em espiral. Então, vamos clicar nesse ícone em forma de uma correntinha. Temos aqui Add Object Constraint, vamos clicar com o botão esquerdo. E aqui em Relationship, nós vamos buscar essa opção Follow Path, clicando com o botão esquerdo. Vocês vão ver que surgiu as propriedades relativas ao Add Object Constraints. Está em vermelho, é necessário que eu linke o objeto selecionado, onde eu apliquei o Constraint, a uma espiral ou uma curva qualquer. Então eu vou vir aqui em Target, clicar na caixinha com o botão esquerdo e aqui vão surgir as espirais que eu tiver disponível na área. Como eu só tenho uma, vou clicar nessa opção aqui, Spiral. Só que aqui agora eu quero fazer com que haja uma animação desse objeto em relação a esse caminho aqui. Então eu vou clicar aqui em Follow Curve e vou clicar em Animate Path. Com isso, se eu der o Alt A ou Play, vocês vão ver que a esfera ela toma a posição inicial e faz esse movimento
seguindo aí a trilha da espiral. Bem, como ele chega no fim bem aqui, vocês vão perceber que eu utilizei aqui aproximadamente 107 frames. Então é isso que vai ser necessário para a gente fazer o efeito aqui desejado. Então, com a barra verde aqui de animação no frame 107, nós vamos com o cursor sobre a janela Timeline, clicar a tecla E. Com isso, eu faço com que o tamanho da animação aqui tenha apenas 107 frames. Então, quando eu der o Alt A ou Animation, ele vai dar essa animação, vai para um ponto e depois volta ao ponto inicial. E agora nós vamos aplicar o efeito que vai criar aquelas partículas que vocês viram aí na animação. Então nós vamos selecionar inicialmente o objeto, o V-esfera, com o botão direito do mouse e vamos atribuir para ele, na barra lateral direita, na barra de propriedades material, clicando nessa esfera aqui, um material de uma cor, por exemplo, amarela. Então eu vou encostar o cursor aqui nessa opção que é a guia de materiais chamada Diffuse, onde tem esse branquinho aqui. Vou clicar com o botão esquerdo, eu abro aquela paleta de cores e vou escolher uma cor aqui amarela para ela, vou aumentar a intensidade. Tendo já escolhido a cor, eu vou atribuir mais algumas modificações aqui do material. Aqui na guia chamada Shading, vocês vão ver, nós temos essa opção Emit. Vamos colocar aqui no valor 1.5, vamos dar o Enter. E vamos dar esse objeto também na guia Transparência, clicando nessa caixinha aqui, a seleção de transparência do objeto. Vamos escolher o Ray Trace com o botão esquerdo. E aqui nas opções de transparência Ray Trace, nós temos aqui Fresnel. Vamos clicar nessa caixinha, colocar o valor 5, Enter. E aqui em IOR, nós vamos clicar, colocar 1.5 e vamos dar o Enter. É dessa forma aqui que vocês vão enxergar a visualização do objeto esférico. Se eu der o F12, olha a esfera aqui como é que vai aparecer junto ao projeto. Pronto, e já atribuído o material, nós vamos agora atribuir para esse elemento esférico as partículas para fazer aquele efeito aí da animação. Então nós vamos vir aqui na barra lateral direita, no ícone de propriedades de partículas, que são essas 4 estrelinhas aqui, vamos clicar e com a esfera selecionada, nós vamos clicar em New para atribuir a ela as partículas desejadas. Verifique que quando eu der a animação aqui agora, eu já criei uma partícula no objeto no momento em que ele se movimenta, como se ele estivesse expelindo essas partículas. Só que se eu der o F12, vocês vão ver que essas partículas vão sair em forma de um halo, porque aqui nas configurações de partículas, na opção chamada Render, nós estamos utilizando a visualização do objeto em forma de um halo. Então eu quero utilizar, na verdade, a visualização como se esse objeto estivesse emitindo algumas partículas no formato de um icosfera. Como é que eu faço isso? Eu vou dar o ESC aqui para sair da... Eu vou aqui nos seletores de camada, sair dessa camada onde eu estou trabalhando aqui, para entrar numa segunda camada, que é a camada, por exemplo, 2. Vou clicar aqui nessa segunda opção. Eu não tenho nenhum objeto aqui nessa segunda camada, eu vou dar Shift A e vou adicionar um objeto do tipo Icosphere. Vou deixar um objeto assim mais ou menos desse tamanho, vou diminuir um pouquinho, selecioná-lo com S e vou atribuir a esse objeto, por exemplo, um material, clicando aqui na guia de materiais, em New, vou botar um material amarelo, ou meio laranja aqui, para dar mais ênfase. Vou também dar uma emissão para ele maior, eu vou dar 1.8, o objeto, se eu der o F12, o objeto vai ser enxergado assim, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui é voltar para a camada número 1, clicando aqui no seletor de camadas, na primeira camada. E vocês vão ver que se eu der o F12, eu estou ainda tendo o halo como ponto de iluminação aqui do objeto. Então, para eu poder alterar esse halo para aquela forma que eu criei na segunda camada, que é o Icosphere, eu vou vir aqui na guia de partículas e vou buscar aqui nessa guia chamada Render, tá vendo aqui? Essa opção Object, eu vou clicar nela, abre-se uma janelinha, vocês vão ver aqui Duplo Object, eu vou clicar nela com o botão esquerdo e verifique que eu tenho alguns objetos que eu posso fazer com que a partícula seja feita a partir desse objeto. E, por exemplo, eu tenho aqui a Icosphere que eu criei na camada 2, vou clicar nela. Vocês vão ver que se eu aproximar aqui, em vez de halo, vocês vão ver aqui agora ó, esse objeto em forma de Icosphere. Se eu der o F12, em vez daquele halo, vocês vão ver essas partículas aqui.
Só que esse halo, se vocês virem aqui, eu vou dar a animação, ele começa de um tamanho e termina do mesmo tamanho, porque eu preciso fazer a animação para diminuir, fazer com que ele no fim ele comece a ficar em partículas menores. Como é que eu faço isso? Basta eu voltar para a segunda camada, já que eu tenho aqui a Ecospheres selecionada com o botão direito agora, eu posso vir no frame 1 da tarja de animação e com o cursor aqui na janela 3D View, eu vou clicar a tecla I, onde eu adiciono o Lock Rot Scale, que é um quadro de animação nesse ponto aqui para este objeto. E aqui no frame 107, que é o último frame, eu vou dar um S de escala para diminuir o tamanho dessa esfera. Vou deixar ela um pouquinho menor, desse tamanho aqui. Vou clicar a tecla I e vou adicionar um segundo quadro de animação. Com isso, se eu der a animação aqui, vocês vão ver, olha, que ela começa com tamanho, quando chegar no frame 7 ela vai diminuindo. É o efeito que nós utilizaremos no procedimento das partículas aqui na camada 1, no momento que esse objeto estiver expelindo. Então, se dermos o Alt A aqui, vocês vão ver aqui começa grande, daqui a pouco começa a ficar pequenininho. Porém, o número de partículas que nós estamos utilizando aqui, vamos selecionar aqui a esfera, é um número muito pequeno. Nós estamos utilizando aqui, vocês podem ver logo no início, onde tem emission, um número de 1000. Eu vou aumentar esse valor aqui para um valor em torno de 5000. E vou dar o Enter. E agora vocês vão ver que eu tenho mais partículas sendo emitidas, está vendo? Ficou com mais ênfase aqui a animação. Mas eu preciso dar uma orientação dessas partículas para que acompanhe a rotação do objeto. Como é que eu vou fazer isso? Inicialmente, é necessário aqui que na caixa de partículas, eu venho aqui nessa opção campos de força, que é Field Weights, está vendo aqui? Quando eu tenho essa opção Gravity, que é a gravidade, eu vou clicar e vou botar o valor 0. Com isso, as minhas partículas não vão cair. Repare, elas vão ficar circulando no ar. Quando eu der o Alt A, elas não caem, elas começam a fazer esse efeito que vocês estão vendo aí. Tá vendo? E para fazer com que as partículas tenham a velocidade contrária justamente a esse eixo aqui, que é o Y, eu venho ainda aqui nas propriedades de partículas, vou selecionar aqui a esfera, vocês vão ver que eu tenho aqui em Velocity a opção de utilizar aqui, ó, a emissão feita pelo objeto. E eu vou atribuir a esse eixo Y, que é justamente a direção, ó, em que está correndo aqui a esfera, esse eixo Y aqui. Aqui em Y eu vou botar um valor negativo, que vai ser contrário à direção da seta, de menos 5. E agora quando eu der a animação, vocês vão ver, ó, que ele começa a emitir como se fosse um rastro da esfera. Eu crio a animação aí de forma simples e básica. Se eu der um F12, vocês vão ver que a animação já começa a aparecer o objeto fazendo essa estripulia aí que vocês viram no início. Para melhorar esse fundo, eu vou clicar aqui no ícone de Word. E aqui em Word, nessa guia chamada Word, eu vou clicar aqui em Horizon Color, na caixinha de paleta de cores, vou clicar com o botão esquerdo. E vou aqui nessa lateral direita, segurar com o botão esquerdo, arrastar aqui para que forme uma cor bem escura. Se eu der o F2, vocês vão ver que o plano de fundo agora ficou bem escuro. E aqui vamos só posicionar a nossa câmera, clicando em View, Câmera, eu posso usar o Ctrl Alt 0 ou o número 0, onde eu posiciono a câmera, vou trazê-la aqui mais para frente usando o botão do meio do mouse. E vou clicar a tecla N para abrir a barra de propriedades e vou utilizar essa opção Lock Camera to View. Com isso eu travo a câmera, eu posso usar agora o botão do meio do mouse pressionado, arrastar o mouse e fazer mais ou menos a visualização do objeto nesse sentido. Então, se formos dar agora a animação, nós veremos o objeto sendo processado desse modo. E para criarmos a animação, nós vamos vir aqui em Render, onde tem a câmera fotográfica. Vamos desabilitar primeiro aqui a barra de propriedades, que não vai precisar mais, clicando N. Vamos clicar na câmera fotográfica. Aqui em Dimensões eu vou escolher o tipo de vídeo que eu quero. Eu sempre uso o HD TV 720, você pode usar aí o que você quiser. E aqui na guia Alt Party, vou escolher o nome para o arquivo. Vou escolher aqui partículas emitidas. Aqui eu posso selecionar o diretório onde eu queira salvar a animação. E vou agora selecionar que tipo de mídia eu vou promover aqui para
a animação que eu vou criar. Eu quero fazer um filme do tipo, posso usar esse padrão aqui, AVI JPEG, é o que eu mais uso. Clico nele, eu vou clicar em RGB e vou aumentar essa qualidade aqui para 100%. Com tudo isso feito, basta vir aqui em Animation e vou ter aqui o frame a frame da animação sendo procedida. Vocês vão ver que a esfera começa a fazer aqui quadro a quadro. Nós vamos ter exatamente aqui 107 frames e no final desses 107 frames nós vamos ver a animação finalizada de acordo com o que nós vimos aí no início. Vocês podem utilizar esse recurso para fazer isso com letras, com textos. Bem, e aqui já finalizado os 107 frames, vocês podem ver aqui em cima, aqui embaixo a linha de animação já está completa. Clicando em Render e em Play Rendered Animation, nós temos o nosso vídeo aí da animação. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo tutorial. Grande abraço!